Amanheceu, mas algo dentro de você ainda está escuro. Mas talvez dentro de você o sol ainda não nasceu. Talvez sua alma continue em noite, mesmo com a luz batendo na janela. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem, enquanto por dentro sua fé está se esvaziando em silêncio. Quantas vezes você já se perguntou: será que minha fé acabou? Você ora, mas não sente. Você lê a palavra, mas não entende. Você vai à igreja, mas se sente invisível, como se Deus estivesse perto de todo mundo, menos de você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Hoje, nós vamos atravessar esse vale juntos. Hoje você vai entender que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Hoje você vai descobrir que mesmo quando sua fé parece ter desaparecido, Deus ainda está escrevendo a sua história. Mas antes de começarmos, eu quero orar com você. Não por acaso você está aqui, essa palavra é para você. E se você sente no coração que precisa desse recomeço espiritual, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Estamos orando por cada vida que passa por aqui. Você não está sozinho. Se você sente que sua fé está fraca, perdida ou apagada, Deus hoje vai tocar você. Ele vai restaurar sua alma, reacender a chama do teu espírito e mostrar que o fim da sua força é o começo da dele. Oremos juntos agora. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Há corações cansados ouvindo essa palavra, a fé ferida, a esperança esquecida. Mas hoje, Deus, sopra novo fôlego, restaura o que foi perdido, reacende a fé e fala conosco. Nós estamos aqui. Amém. Mais um dia, e você ainda está aqui. Mas por dentro parece que alguma coisa se perdeu. A alma está cansada. As orações que antes enchiam seu quarto agora ecoam como se fossem lançadas no vazio. E o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer resposta negativa. Você já se sentiu assim? Como se sua fé tivesse evaporado sem aviso? Não foi por rebeldia, não foi porque você quis, foi porque a vida veio com força demais. E a fé que você achava sólida começou a se desfazer pouco a pouco, como areia entre os dedos. E ninguém percebeu. Por fora, você segue sorrindo, ajudando, indo à igreja, até mesmo falando de Deus. Mas por dentro, algo apagou. E o mais assustador é que você sente vergonha de admitir isso, como se ter dúvidas, dores ou cansaço fosse pecado, como se Deus só quisesse os fortes. Mas escute isso com o coração. Deus não se impressiona com sua força, Ele se aproxima da sua fraqueza. É no fundo do poço que Ele sussurra: Filho, ainda estou aqui. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Quantas vezes você tentou reacender essa fé sozinho? Cantou, orou, jejuou, mas parece que nada mudou? Isso não te torna menos cristão. Isso te torna humano. Até os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram esse vazio. Santa Teresa de Calcutá escreveu certa vez: por mais de 50 anos, senti que Deus estava ausente. Mas Ele estava lá, escondido no silêncio, ensinando-me a amar mesmo sem sentir. O que fazer quando Deus se cala? Falar com Ele mesmo assim, dizer com sinceridade: Senhor, eu não sinto, mas eu confio. Porque fé não é emoção, fé é decisão. E mesmo que você não consiga orar bonito, Ele entende o choro, Ele ouve os suspiros, Ele responde o quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Talvez você tenha parado de orar por medo de não ser mais ouvido. Talvez você olhe para sua família e diga: onde foi que eu errei? Talvez você esteja desempregado e com a alma ferida, se perguntando como vai sustentar os seus. E ainda assim, Deus está ali na sala, no quarto, na cozinha, esperando você voltar com o coração.
não com fórmulas. Oremos juntos. Senhor, entra na casa dessa pessoa agora. Restaura a fé que foi ferida, abre portas de emprego, cura essa mente cansada, sara esse coração angustiado. Protege essa família da ansiedade, da escassez e do medo. Sopra novo fôlego de vida. Toca nos ossos secos da alma e traz de volta a esperança. Amém. Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18. Mesmo quando sua fé parece ter desaparecido, Deus continua presente, esperando você no silêncio. Ele não rejeita corações cansados, Ele os renova. Você já percebeu como algumas noites parecem não acabar? Não falo da escuridão lá fora, falo daquela que invade por dentro, aquela angústia que se esconde no peito, aquela ansiedade que aperta sem motivo, aquela dor que não tem nome, mas rouba o sono, o apetite e a fé. A verdade é que muitos estão vivendo essa noite escura da alma e fingindo normalidade durante o dia, sorrisos forçados. Vai passar, dizem os outros. Mas e se não passar? E se a dor não for apenas uma fase? E se for o seu novo normal? É nesse lugar sombrio que começamos a fazer perguntas perigosas. Será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que minha fé morreu e eu nem percebi? Essas perguntas são venenosas, mas também são portas, porque é ali, no fundo do desespero, que o coração mais ouve. Ali, quando não resta mais ninguém por perto, nem certezas, nem forças, que o sussurro do céu começa a fazer sentido. Senhor, onde estás quando eu mais preciso? A Bíblia responde: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Mas, e quando a manhã demora? E quando o choro insiste? E quando a fé se transforma em memória? O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Deus não desapareceu. Ele está trabalhando no invisível. A dor que você sente hoje é o espaço que Ele abriu para algo novo nascer. Algo mais profundo, algo mais verdadeiro. Deus nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para falar conosco longe do barulho do mundo. É no deserto que aprendemos a ouvir. É no escuro que a chama da fé pode brilhar com mais força. Não é bonito, não é confortável, mas é onde a alma aprende a depender e não apenas a entender. Você pode estar se sentindo sozinho agora, mas o céu não abandonou você. Ele está prestes a se manifestar na sua vida de um jeito novo. E quando isso acontecer, você não será mais o mesmo. Oremos juntos. Senhor, nesta noite escura, entra com teu bálsamo. Visita esse coração aflito. Cura as feridas que não foram ditas, as dores que ninguém viu. Quebra toda a cadeia de medo. Toca essa mente oprimida. Abre portas onde não há saída e mostra, meu Deus, que mesmo no escuro, o Senhor continua sendo luz. Amém. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 23, 4. A noite escura da alma não é sinal de abandono, mas um lugar onde Deus nos transforma, nos fortalece e prepara a manhã da cura. É curioso como Deus escolhe os lugares mais improváveis para se revelar. A gente imagina que Ele virá nos momentos de glória, nas celebrações, nas vitórias, mas muitas vezes Ele escolhe o oposto, o cansaço, o silêncio, o fim. Foi quando tudo parecia acabado que aquela oração escapou, fraca, tremida, quase um suspiro. Senhor, se ainda estás comigo, me dá um sinal de que não me esqueceu. Você já fez essa oração? Não era um clamor cheio de fé. Era um grito sufocado pela exaustão. E foi ali, naquele ponto exato de esgotamento, que algo inesperado aconteceu. Deus respondeu.
Não com uma voz audível, não com anjos ou luzes, mas com uma paz que invadiu o peito de repente, como um abraço invisível, como se ele dissesse: eu nunca saí daqui. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa é a virada da fé, o momento em que a gente percebe que o fundo do poço não é o fim, é o início. É o lugar onde Deus começa a falar de novo, onde Ele nos devolve o que havíamos perdido, a voz da esperança. Deus não esperava que você fosse forte o tempo todo. Ele esperava que você fosse verdadeiro. E agora que tudo desmoronou, as certezas, os planos, as tentativas humanas, Ele finalmente tem espaço para reconstruir você por dentro. Porque só quem perdeu tudo entende o valor de começar do zero. Com Deus, é preciso perder o controle para descobrir que Deus nunca perdeu. Talvez você ache que não tem mais fé suficiente para seguir, mas Deus não precisa da sua força, Ele só precisa da sua entrega. E quando você se rende de verdade, algo sobrenatural começa a nascer. Uma fé nova, uma fé limpa, uma fé que não depende de vitórias, mas da presença. Vamos orar. Deus de misericórdia, fala com essa alma cansada, toca nesse coração que já tentou de tudo, renova o espírito dessa pessoa que pensou em desistir, sussurra a tua presença no meio do caos, cura as dores que não foram tratadas, arrancam a solidão do peito e prova de forma viva que tu és o Deus que responde até os sussurros. Amém. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147:3. Quando tudo parece perdido e a fé se cala, é exatamente aí que Deus começa a falar, trazendo paz, direção e uma nova chance de recomeçar com Ele. A gente passa tanto tempo tentando sentir Deus que esquece uma verdade simples e poderosa. Deus não depende do nosso sentir para estar presente. Você se lembra de quando sentia o coração queimar na presença dele? Quando abrir a Bíblia era como ouvir a voz do Pai, quando as lágrimas vinham fácil e a oração fluía como uma conversa íntima. Mas então veio o silêncio, veio a rotina, vieram os traumas que você não contou para ninguém e aos poucos, sem perceber, você se afastou. A alma foi se fechando, não por rebeldia, mas por proteção. Só que aqui está a verdade mais dolorosa e linda de todas. Deus não saiu. Foi você quem se escondeu, mas Ele não foi embora. Nem se ofendeu, nem desistiu. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. O reencontro com a presença de Deus não começa num culto emocionante. Começa no quarto. Começa com você dizendo: Pai, eu quero voltar. É aí que tudo muda. Não porque Ele retorna, mas porque você desperta. Você estava o tempo todo tentando reencontrar a fé. Mas o que você precisava reencontrar era a presença. E ela nunca deixou você. Deus estava ali, mesmo quando você caiu. Mesmo quando pecou. Mesmo quando parou de orar. Mesmo quando disse: não aguento mais. Volta, filho, eu nunca te deixei. É o que o pai sussurra no meio do silêncio. Como o pai do filho pródigo, ele não faz perguntas, não joga na cara. Ele corre ao seu encontro, ele celebra sua volta com um banquete, mesmo que tudo o que você traga seja vergonha e saudade. Foi preciso perder tudo para descobrir que Deus era tudo. Vamos orar. Pai, eis aqui o teu filho, a tua filha, voltando com o coração quebrado. Restaura o que foi perdido, apaga as culpas do passado, renova essa aliança de amor. Mostra, Senhor, que nunca houve separação no teu amor. Cura cada lembrança dolorosa, protege essa família do engano, da frieza espiritual e das feridas emocionais. Sela essa casa com tua presença. Amém. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51:12. Mesmo quando você se afasta, Deus permanece. O reencontro com Ele não exige força, exige sinceridade. E Ele está pronto para te receber com o amor que nunca te deixou. Há momentos em que a vida nos leva até o chão, e ainda assim, é ali, nas ruínas, que descobrimos o que é fé de verdade. Porque fé não é o que sentimos no culto lotado, na música alta, na resposta imediata. Fé de verdade nasce quando tudo desmorona. E mesmo assim você escolhe continuar crendo, não porque entende, não porque vê, mas porque dentro do caos você ouviu Deus sussurrar: ainda estou com você. Quantos sonhos você já viu ruírem? Quantas promessas pareciam perdidas? Quantas vezes você olhou ao redor e só viu cinzas? Mas preste atenção, essas cinzas são o solo fértil onde Deus planta recomeços. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. Você achava que era o fim, mas era o preparo. Você pensou que estava sendo abandonado, mas estava sendo moldado. O fogo que te consumiu não foi para te destruir, foi para te refinar, como ouro, como vaso nas mãos do oleiro. E agora, com os olhos cheios de lágrimas e o coração marcado pelas quedas, você está mais forte. Não porque aprendeu todas as respostas, mas porque decidiu continuar mesmo sem elas. Essa é a fé que impressiona o céu. Aquela que permanece depois da dor, aquela que ora mesmo sem sentir, aquela que diz eu creio mesmo diante das perdas. Essa fé, ferida, chorada, mas viva, é a que carrega unção. A alma que vive em fé, mesmo quebrada, é mais preciosa do que a que vive de aparência. São João da Cruz. E aqui está o choque de realidade. Deus vai usar suas ruínas. Aquilo que você queria esquecer, Ele vai transformar em testemunho. Aquela dor que você escondeu, Ele vai usar para curar outros, porque o que foi quebrado nas suas mãos vai ser reconstruído nas dele, e o que parecia fracasso será o lugar onde Ele manifestará glória. Oremos juntos agora. Senhor, nos momentos em que tudo parece arruinado, vem com Teu Espírito e renova o que restou. Toca nas partes destruídas da alma, refaz o que o medo tentou apagar. Levanta essa pessoa das cinzas e sopra a vida onde só havia dor. Cura esse coração abatido. Sustenta esse pai, essa mãe, esse jovem que pensa que não vai suportar. Transforma o caos em testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73:26. Deus transforma ruínas em recomeços. A fé que nasce no meio da dor é mais forte, mais madura e se torna o solo onde milagres florescem. A nova história que Deus está escrevendo em você, depois de tanto chorar, depois de tantas quedas, silêncios e recomeços, você precisa saber de uma coisa: Deus não terminou com você. Aliás, Ele mal começou. Você não é o seu erro, não é a sua queda, não é a fase difícil que viveu. Você é o projeto de um Deus que escreve histórias com tinta de graça e páginas de misericórdia. Tudo o que você viveu, até mesmo os momentos que você gostaria de apagar, fazem parte da obra que Ele está construindo em você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Muitos te olharam e te definiram pelo capítulo em que você caiu, mas o céu te vê pelo final que Ele mesmo está escrevendo. E aqui está a verdade que liberta. Você não precisa entender o roteiro quando confia no autor. Não importa se a sua história teve páginas de dor, rejeição, fracasso ou vergonha. Deus é especialista em finais gloriosos. Talvez você esteja pensando, mas eu já errei demais, já desisti tantas vezes. E o céu responde: justamente por isso você está pronto.
porque os que sabem que não merecem são os que mais valorizam a graça. Os que foram quebrados são os que mais dependem de Deus. E os que quase desistiram são os que mais brilham quando decidem continuar. A cruz não foi o fim da história, foi o começo da eternidade. Então respire fundo, levanta a cabeça, ainda tem promessa, ainda tem vida, ainda tem um propósito. Deus está restaurando tudo o que você pensou ter perdido. E Ele não vai apenas reconstruir, Ele vai te surpreender. Vamos orar. Senhor, escreve uma nova história sobre essa vida. Cura os traumas antigos. Liberta das prisões emocionais, do medo, da vergonha. Levanta esse coração abatido e enche de esperança. Abre portas de emprego, restaura lares, sara doenças, reconstrói famílias. Que essa pessoa seja testemunho vivo da tua fidelidade, que ela saiba, o Senhor não terminou, o Senhor mal começou. Amém. E aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você não está no fim. Deus ainda está escrevendo sua história, com graça, cura e propósito. E o melhor capítulo ainda está por vir. E agora, respira fundo, silencia a alma por um instante. Tudo o que você ouviu aqui não foi apenas um roteiro, foi um chamado, um lembrete do céu dizendo: eu ainda estou aqui e ainda tenho planos para você. Talvez, ao longo dessa mensagem, você tenha sentido lágrimas escorrerem. Talvez uma lembrança dolorosa tenha voltado, ou um suspiro antigo tenha se transformado em oração. Isso não é coincidência. É Deus te alcançando onde ninguém mais conseguiu chegar. É o Espírito Santo tocando onde você nem sabia que ainda doía. É o início de uma nova história, escrita por aquele que nunca desistiu de você. Se você sente que algo foi quebrado aí dentro, saiba, isso é cura, isso é Deus refazendo. Se arrependa, se renda, se levante. A graça ainda te chama pelo nome, e mesmo com o coração em pedaços, você ainda pode dizer: Deus, eu quero voltar. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Escreva amém aqui nos comentários, se essa palavra falou com você. Deixe também o seu pedido de oração. Nós estamos orando por você. Você não está só. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber orações e mensagens que vão fortalecer sua vida espiritual. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de oração hoje. Talvez essa seja a resposta que o coração dessa pessoa tanto esperava. Oremos juntos agora. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra viva, por cada coração que chegou aqui com fé ferida, com esperança esgotada, mas que hoje foi tocado pela tua presença. Restaura, cura, renova, sopra vida nova sobre cada alma cansada. Visita os lares agora. Entra com paz, cura, provisão, reconciliação, que toda a escuridão se dissipe com a tua luz, que o teu Espírito Santo abrace os que choram, fortaleça os que lutam e levante os que pensavam que era o fim. Nós confiamos que o Senhor está escrevendo uma nova história, e ela será linda, porque será tua, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Amém. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.